Antes de me julgar, deixe-me contar como cheguei aqui. No meu aniversário de 62 anos, eu pensei que ia almoçar fora. Usei meu melhor suéter, arrumei meu cabelo, mas em vez de bolo e risadas, me entregaram uma mala e me abandonaram. Isso foi só o começo. Se você acha que traição só vem de estranhos, espere até que ela use o seu sobrenome. Fique por aqui até o final e me diga nos comentários a sua idade. Dizem que o amor de mãe é incondicional, que é paciente, perdoador e eterno. Acredito que vivi cada joelho ralado, cada noite sem dormir. Em todas as peças da escola, eu estava lá para o Bruno, meu único filho. Acordei no meu aniversário, com uma palpitação no peito, aquele calor familiar de antecipação. 62 anos, sozinha na minha modesta casa em Sorocaba, São Paulo. Mas eu estava esperançosa. Bruno não tinha ligado muito ultimamente. Disse que o trabalho estava agitado, que as coisas com a esposa estavam tensas, mas certamente ele apareceria hoje, afinal era um dia especial. Eu fiz suas panquecas favoritas e coloquei 2 pratos. Ao meio-dia, eu ainda estava sozinha. Meu coração afundou um pouco, mas me recusei a permitir esses pensamentos. Verifiquei meu telefone uma dúzia de vezes, reli mensagens antigas só para sentir alguma conexão. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Eu abri e vi Bruno parado ali, com aquele sorriso infantil que ele usava quando queria alguma coisa. "Feliz aniversário, mãe", ele disse, segurando um pequeno buquê de flores. Eu sorri, apesar da dor no peito, e o abracei forte. "Você veio, claro", ele disse, dando tapinhas rígidos nas minhas costas. "Vista-se, fiz reservas para o almoço. Nem questionei. Peguei meu casaco, uma bolsinha, calcei os sapatos que sempre apertavam meus dedos, mas que pareciam bonitos. Me senti tonta como uma garota indo para o baile de formatura. Mas não dirigimos em direção à cidade, nem a qualquer restaurante. Paramos em um lugar com uma longa entrada ladeada por árvores, cujas folhas tinham se transformado em cinzas, douradas e vermelhas. Olhei para a placa e senti meu estômago embrulhar. Casa de Asilo Vila Verde. "Bruno, o que é isso?" Ele pigarreou. "Mãe, precisamos conversar. Isso não é mais seguro. Você mora sozinha e com seus lapsos de memória." "Lapsos? Que lapsos de memória eu tive?" Ele continuou falando. "Eu encontrei um ótimo lugar. É seguro, confortável. Você terá pessoas da sua idade, atividades." Eu ri. Aquele tipo de risada amarga que não parece risada de jeito nenhum. "Você está brincando? Você me trouxe aqui no meu aniversário?" Ele saiu do carro. "Calma, mãe. Vamos entrar." Eu me recusei a me mover. Foi quando ele abriu o porta-malas. Minha mala já estava pronta. Eu olhei para ela congelada. "Você mexeu nas minhas coisas?" Ele suspirou. "Não torne isso mais difícil do que precisa ser." Lá dentro, parecia que o tempo tinha parado. Rostos, sorridentes na recepção. O cheiro de antisséptico e vegetais cozidos demais. Ele entregou papéis. Papéis legais. Uma transferência de procuração. Meu nome. Sua assinatura. E feito eu não chorei então. Ainda não. Deixei que me levassem para um quarto com paredes bege, uma cama ajustável e uma pequena janela de frente para uma parede de tijolos. Meu presente de aniversário. Sentei na beira da cama com meu casaco ainda vestido, sentindo o frio penetrar nos meus ossos. Sem bolo, sem velas. Apenas silêncio. Horas se passaram. Finalmente, abri o buquê. Ele tinha murchado da viagem de carro. As flores pareciam como eu me sentia. Naquela noite, eu fiquei acordada, ouvindo o farfalhar silencioso das enfermeiras. O som distante de uma TV em algum lugar no corredor. O colchão era um pouco duro. Os lençóis cheiravam a alvejante. Revi todas as conversas com Bruno no ano passado, tentando ver os sinais que eu tinha perdido. Pensei em todas as vezes que eu disse sim quando deveria ter dito não. As vezes que eu o protegi, emprestei dinheiro a ele, dei desculpas para os outros. Os momentos em que eu engoli a decepção, porque eu o amava.
Mas naquela noite, eu decidi que não ia mais defendê-lo. Algo rachou dentro de mim, algo essencial. Na manhã seguinte, pedi meu celular a uma enfermeira. Ela disse que meu filho havia cuidado disso. Desativou a linha. Disse que era muito confuso para mim. Foi então que percebi. Eu não estava aqui para ser cuidada. Estava aqui para ser deixada de lado, abandonada literalmente. E se eu não encontrasse uma saída, ele teria sucesso. Mas eu não sou tão frágil quanto pensam. Nem de perto. Parei de comer por 2 dias. Não porque estivesse tentando fazer uma declaração, mas porque simplesmente não conseguia engolir. Nem a comida, nem a verdade. Há algo em ser tratado como se você não fosse mais útil, que quebra uma parte de você que nunca se cura completamente. Criei uma criança. Construí um lar. Amei intensamente. E agora eu fui resumida em apenas um número de quarto e um prontuário de paciente. As enfermeiras eram gentis, isso é verdade. Mas a gentileza pode parecer uma forma de pena quando você está presa. Elas me chamavam de querida e falavam, como se eu tivesse 10 ou 100 anos. Ninguém perguntou o que eu fazia antes. Ninguém perguntou o que eu amava. Para eles, eu era apenas mais uma velha, usando chinelos e esquecendo as coisas, mesmo que eu não tivesse esquecido absolutamente nada. Minha colega de quarto, Dona Rosa, dormia o dia todo e roncava a noite toda. Ela não falava muito, mas, quando falava, era sobre pessoas que não a visitavam há anos. Eu ouvia, porque eu conhecia muito bem a dor da ausência. Tentava manter minha mente afiada. Assistia ao noticiário na sala comum, fazia as palavras cruzadas que eles deixavam no corredor. Relia um romance que já tinha lido 2 vezes antes. Mas algo dentro de mim estava afundando. Mais fundo, mais escuro. Então, no 4º dia, eu conheci Tatiane. Ela não deveria trabalhar naquele dia. Uma enfermeira ligou dizendo que estava doente. E Tatiane, jovem, com tranças presas sob sua touca cirúrgica e gentileza nos olhos cheios, estava verificando meus sinais vitais quando disse: "Eu sinto que você não pertence a este lugar." Olhei para ela, assustada, e ela sorriu. "Não me entenda mal. Muitas pessoas precisam de ajuda, e tudo bem. Mas você não parece perdida." Pisquei, tentando afastar a ardência repentina nos meus olhos. Começamos a conversar. Ela perguntou sobre Bruno. Eu disse a ela. O que pude, sem desmoronar. Ela ouviu. Não apenas assentiu. Realmente ouviu. Mais tarde, naquele dia, ela voltou com algo na mão. Isso pertencia ao seu Ernesto, um residente que faleceu na semana passada. Sussurrou. Encontramos escondido dentro de uma Bíblia. Ninguém alegou. É um bilhete de loteria. Dobrado. Um pouco amarelado, datado de 2 semanas antes. Eu ri. Seco e quebradiço. E você quer que eu tente a minha sorte? Ela piscou. Sim. Vai que o mundo te deve algo? Eu não planejei fazer isso. Não no começo. Parecia bobo. Mas tédio e desespero são companheiros estranhos. Naquela noite, esperei até que o corredor estivesse silencioso. Usei uma das escrivaninhas antigas da sala e digitei os números. Minha mão congelou. Meus olhos escanearam a página. De novo. E de novo. Ganhei milhões. Cobri minha boca com as 2 mãos. Olhei ao redor. Não havia ninguém lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não foi alegria que senti. Não foi esperança. Foi puro medo elétrico. Se Bruno descobrisse, se alguém descobrisse, imprimi a confirmação. Dobrei a pequena e coloquei-a dentro do meu sutiã. No dia seguinte, chamei Tatiane à parte. Preciso falar com alguém em particular. Alguém da área jurídica. Ela não perguntou por quê. Apenas assentiu. Tatiane conhecia alguém. Um advogado voluntário que vinha 2 vezes por mês para ajudar os idosos com testamentos e coisas do tipo. Esperei com o coração batendo forte até que ele chegasse, naquela sexta-feira. Seu nome era Dr. Raul Mendes. E mais importante, ele era discreto. Sentamos na pequena sala de convivência do residencial Vila Verde.
Passei a ele a confirmação da loteria e sussurrei: "Você pode me ajudar a desaparecer?" Suas sobrancelhas se ergueram, mas ele não se mexeu. "Precisamos agir rápido", ele disse. As próximas horas foram um borrão. Autorizações de trabalho, transferências financeiras, um novo telefone, um endereço postal temporário, Licem. Contatou um consultor financeiro independente que criou um fundo cego. Meu nome não estava visível em lugar nenhum. Bruno nunca veria um centavo. Assinei um novo testamento deixando tudo para a caridade, ainda não divulgada. Bruno já havia assinado minha vida uma vez. Eu não o deixaria fazer isso de novo. Tatiane me abraçou na noite em que fui embora. "Não se esqueça de nós quando estiver livre", ela sussurrou. Eu não chorei. Não consegui. Eu escapei pouco antes do amanhecer, vestindo roupas que não eram minhas. Carregando uma mochila com apenas o essencial, ele pensou que eu estava acabada. Mas um cenário triste foi desfeito sozinho. Eu estava prestes a me tornar um fantasma cheia de dinheiro com milhões de reais. E mesmo que ele me procurasse, nunca me encontraria. A viagem de ônibus para fora de Sorocaba, SP, foi longa, silenciosa e fria. Sentei perto do capô traseiro, com óculos escuros, agarrando aquela mochila como se a minha vida estivesse nela. E de algumas maneiras, carregava mesmo. Eu não sabia exatamente para onde estava indo. Só sabia que precisava ir longe o suficiente para que ninguém pudesse me encontrar. Nem Bruno, nem a esposa dele, nem os advogados que ele provavelmente já havia contratado. Dr. Raul me ajudou a comprar uma casa modesta, sob um novo nome de confiança, na zona rural de Cunha, SP. Um lugar isolado, fora do radar, mas habitável. Sem câmeras, sem vizinhos muito próximos. Distância suficiente entre mim e a vida que eu estava deixando para trás. Quando cruzamos a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, finalmente exalei pela primeira vez em horas. A liberdade tinha gosto. E não era doce. Tinha gosto metálico, como sangue e medo. A casa não era nada chique, uma estrutura de tijolos de um andar, com a tinta lascada e uma caixa de correio torta. Mas tinha um chuveiro quente funcionando, água limpa e, o mais importante, silêncio. Mas não o tipo que se encontra em uma casa de repouso, cercada por pessoas que já desistiram da vida. Esse era o tipo de silêncio que deixava você respirar de novo. Nos primeiros dias, vivi como uma sombra. Cozinhei refeições simples, caminhei até a caixa de correio, sentei na varanda enrolada em uma colcha velha e observei o vento carregar as folhas mortas pelo quintal. Verifiquei as notícias obsessivamente, meio que esperando que meu nome aparecesse na tela. Mulher desaparecida ganha 2 milhões de reais e o seu filho alega instabilidade mental. Mas não havia nada. Ainda não. Guardei o bilhete de loteria em uma caixa à prova de fogo, sob o assoalho, no corredor. Ao lado, o Novo Testamento, um telefone descartável e um bilhete endereçado a quem encontrasse aquilo, só por precaução. Numa manhã, cerca de uma semana depois de eu ter saído da casa de asilo Vila Verde, o silêncio foi quebrado. Uma batida na porta. Congelei. Eu não tinha contado a ninguém onde estava. Nem sequer tinha um cartão de crédito vinculado ao meu nome. Meu coração batia como um tambor de guerra no peito. Fui na ponta dos pés até a janela e espreitei. Apenas um entregador de compras. Parte do acordo que Raul havia feito. Ainda. Assim, não consegui me livrar da sensação de estar sendo observada. A curiosidade da tarde levou a melhor sobre mim. Criei um perfil falso no Facebook e procurei por Bruno. Lá estava ele, sorrindo na foto de perfil, como se o mundo não tivesse desmoronado. Na postagem mais recente, ele havia escrito: "Se alguém viu minha mãe, Teresa Moreira, entre em contato comigo ou com a polícia de Sorocaba. Ela está desaparecida há vários dias. Estamos preocupados com sua segurança." Abaixo, centenas de comentários, orações, condolências, elogios a Bruno, exaltando-o como um filho tão dedicado. Eu ri tanto que chorei.
Eles não faziam ideia. Nada. Mas o que realmente me quebrou não foi a postagem. Foi a foto que ele usou. Não era recente. Era de 5 anos atrás. Um dos últimos aniversários que passamos juntos. Eu estava usando um chapéu de festa brilhante e ele com o braço ao meu redor. Parecíamos felizes. Como é fácil fingir amor em uma fotografia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na sala de estar, olhando para o teto. Meus pensamentos giravam em círculos, e quanto mais eu ficava com eles, mais escuros se tornavam. Lembrei de todas as vezes em que dei dinheiro a Bruno. Cada empréstimo, cada mentira. Lembrei de como ele me manipulava sutilmente, mas o suficiente. Dizia coisas como: "Você já me contou isso." Está esquecendo cada vez mais ultimamente. Eu achava que estava envelhecendo mal, que a culpa era minha. Mas não era. Ele queria que eu duvidasse de mim mesma, para que, quando assumisse o controle da minha vida, eu não resistisse. Bem, eu estava farta de ser controlada. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Raul, de um número descartável. "Preciso que você atualize meu testamento novamente", eu disse. Ele não perguntou por quê. "O que muda?" "Quero deixar bem claro. Bruno Moreira não recebe absolutamente nada. Nenhum real, nenhuma lembrança, nenhuma memória." "Feito", ele respondeu. "Você está segura agora, Teresa." Mas eu ainda não estava, porque, no fundo, eu sabia que algo estava por vir. E eu precisava estar pronta para isso. Tudo começou com uma carta. Um envelope simples, sem remetente, escondido entre contas, de luz e correspondência indesejada. Eu não teria notado se não fosse pelo papel, mais pesado que o normal, caro. Meu estômago embrulhou no segundo em que toquei. Dentro havia uma única folha, uma fotocópia da minha assinatura, ou o que parecia ser, abaixo dela, outras 2, uma do meu falecido marido, Marcelo, e outra de Bruno. Era um documento de empréstimo, datado de 12 anos atrás, feito em nome meu e de Marcelo, por meio da Cred Paulista. O logotipo do banco era real, assim como o carimbo do cartório. Mas eu nunca havia assinado aquele papel. A carta tremia nas minhas mãos. O documento tinha minha caligrafia, até a curvatura do Z de Teresa. Mas havia algo errado. Era muito limpo, muito ensaiado. Marcelo jamais teria escondido algo assim de mim. E Bruno, ele nunca disse uma única palavra. Puxei a caixa à prova de fogo, recuperei a pasta de arquivos mais antiga. Raul tinha me ajudado a compilar uma coleção de documentos financeiros antigos que recuperamos antes de partir. Encontrei mais 3 formulários, todos com minha assinatura falsificada. Uma sensação gelada percorreu meu corpo. Bruno vinha roubando de mim e de Marcelo há anos. Isso explicava a tensão estranha nos últimos anos que passamos juntos. O jeito como Marcelo evitava certos assuntos financeiros. Como de repente tínhamos menos. Como Bruno sempre precisava de dinheiro para uma emergência. Mas dirigia um carro novo a cada ano. As discussões silenciosas à noite que eu achava que eram sobre trabalho. Os planos de férias cancelados. Os maus investimentos. O envelhecimento do mercado. Uma reviravolta de sorte, eu pensava. Mas era Bruno esse tempo todo. Eu não chorei. Não dessa vez. Em vez disso, abri meu notebook e comecei a cavar mais fundo. Nos 3 dias seguintes, juntei tudo. Bruno havia falsificado vários documentos de empréstimo, usando os números de CPF de Marcelo e o meu. Os valores variavam. Alguns empréstimos estavam silenciosamente incorporados a cobranças de dívidas. Marcelo deve ter pago boa parte antes de morrer, levando consigo a vergonha. Mas uma conta ainda ativa mostrava um saldo crescente de mais de R$100 mil e estava inadimplente, no meu nome, apenas 3 meses antes de me internarem na casa de asilo Vila Verde. Eu estava sentada no escuro daquela pequena sala de estar, na zona rural de Cunha. A tela brilhava à minha frente, minhas mãos cerradas com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Aquilo não era só traição,
Era roubo, fraude, crime. Entrei em contato com Raul de novo. Eu tenho novas informações, disse a ele. Documentos falsificados, empréstimos. Bruno fez isso. Eu acredito em você, respondeu calmo. Quer prestar queixa? Ainda não. Eu não estava pronta. Não porque tivesse dúvidas. Eu não estava pronta porque queria que ele sentisse medo. Primeiro o silêncio. O não saber. Eu queria que ele se perguntasse: será que ela sabe? Porque a verdade era que agora eu não estava mais me escondendo. Eu estava caçando. Comecei a reunir todos os documentos possíveis. Contas vinculadas ao meu nome, e-mails antigos, avisos financeiros que Bruno havia enviado em meu nome. Entrei, em contato com nosso antigo banco, solicitei registros sob um pretexto legal. Raul me ajudou a redigir. Peça por peça, o quebra-cabeça se formou, e o que ele revelou me gelou até os ossos. Bruno havia feito um empréstimo com juros abusivos. Uma pequena empresa que eu e Marcelo fundamos nos anos 80. Um serviço de buffet, que administrávamos na garagem, nos primeiros anos de casados. Ele usou aquela MEI, ainda tecnicamente ativo, para conseguir uma linha de crédito duplicada. Assinou em nome de Marcelo, 2 anos depois de sua morte. Aquilo não era só falha moral, era fraude federal. Salvei tudo em uma pasta criptografada. Fiz backup. Imprimi uma cópia e escondi na caixa sob o assoalho. Eu não sabia quanto tempo tinha, porque se Bruno estivesse tão desesperado quanto eu suspeitava, e se ele sequer imaginasse que eu tinha desaparecido com milhões de reais, ele viria atrás de mim logo. Você já olhou para alguém que amou a vida inteira e percebeu que, na verdade, nunca o conheceu? Era assim que eu me sentia. Lendo páginas e páginas de documentos que ligavam meu filho a uma trilha de mentiras, tão longa e emaranhada que me dava náuseas. O homem que um dia coloquei no colo tinha se tornado um estranho. E não qualquer estranho. Um estranho perigoso. Agora eu tinha certeza de tudo. Bruno falsificou minha assinatura. Mentiu para bancos. Manipulou meu falecido marido para encobrir seus rastros. E o pior: fez tudo isso por trás da máscara de um filho dedicado. Mas a verdade mais sombria veio de uma simples pesquisa, enterrada em um banco de dados público. Com a ajuda de Raul, encontrei Bruno Moreira, atualmente sob investigação do Ministério Público Federal por declarações fiscais fraudulentas, peculato e uso indevido de identidade. Essa última doeu mais. Uso indevido de identidade. Cliquei no arquivo do caso, tremendo. Os detalhes estavam quase todos ocultos, mas as acusações estavam claras. Bruno criava identidades falsas, inflava rendas, falsificava deduções e enviava declarações falsas para desviar dinheiro via reembolsos. Algumas identidades eram de pessoas falecidas, outras de idosos. Algumas eram pessoas reais. Inclusive, eu, à Receita Federal, havia sinalizado várias declarações no meu nome nos últimos 3 anos. Eu não fazia ideia. Olhei para a tela, minha vista escureceu. Ele planejou isso desde o começo. Foi por isso que ele quis me internar tão rápido. E desligar meu celular. Não era preocupação. Era prevenção. Ele queria me manter desorientada, fora do caminho. Afastei a cadeira, andei de um lado ao outro da sala. Uma mão sobre o peito tentando acalmar os tremores. Meu próprio filho havia transformado minha identidade em arma. Usou meu nome como ferramenta para seus esquemas. E quando tudo desabou, ele planejava me silenciar, como uma ponta solta. Só que agora, eu não era apenas uma ponta solta. Eu era quem segurava o fio. Não chamei a polícia. Ainda não. Em vez disso, documentei tudo. Cada mentira. Cada empréstimo. Cada linha forjada. Imprimi, arquivei em pastas de papel manilha, etiquetei com datas. Comecei a gravar notas de áudio, não por medo de esquecer, mas porque queria que minha voz fosse a última a ser ouvida. Caso algo acontecesse comigo. Então tomei uma decisão. Enviei uma cópia de tudo, anonimamente,
ao Ministério Público Federal. Não como denúncia formal, ainda, mas como uma semente. Se algo me acontecesse, eles saberiam onde procurar, ainda. Assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que ele sabia. Carros começaram a aparecer estacionados por tempo demais perto da minha casa. Um homem bateu na porta dizendo que estava fazendo um levantamento da vizinhança. Eu não abri, apenas observei por trás da cortina. Telefone na mão. Cada batida, cada toque, me fazia pular. Mesmo assim, eu não corri. Não dessa vez. Fiz outra ligação para Raul. Precisamos finalizar o fundo, disse a ele. O testamento também. Quero tudo protegido. Ele concordou. Configuramos tudo em meu novo nome, com camadas legais de blindagem. Se Bruno tentasse reivindicar alguma parte, seria expulso em qualquer tribunal do país. Mas por mais que tentasse me proteger com papelada e estratégia, a dor emocional vinha nos momentos mais silenciosos. Eu me sentava à noite e lembrava de Bruno pequeno. Sua risada, os joelhos ralados, o jeito como adormecia no meu colo. Lembrava da adolescência, quando tudo ficou mais difícil, mas eu nunca desisti dele. As ligações da faculdade, os silêncios repentinos, a distância. Como eu não percebi? Há quanto tempo ele tinha se perdido enquanto eu insistia em segurá-lo? Talvez essa seja a pior forma de traição, aquela que você assiste acontecer em câmera lenta, sempre esperando que seja outra coisa. Mas agora eu sabia, e não deixaria que ele reescrevesse o final da minha história, porque, pela primeira vez na vida, eu estava com a caneta nas mãos. A carta chegou em um envelope branco simples, sem remetente. Mas, no momento em que vi a letra, eu soube. Bruno sempre escreveu com traços fortes e inclinados, como se até a caneta estivesse com pressa. Dentro, uma única frase. Eu sei o que você fez, e isso não acabou. Li uma vez. 2, 3. Então, eu ri. Não por diversão, mas porque era exatamente o tipo de arrogância que eu esperava dele. Não sinto falta. Você não está em lugar nenhum. Você é apenas um aviso ou uma ameaça. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na minha crescente pasta de evidências. Já fazia quase 3 semanas desde que eu tinha ido embora. Bruno havia lançado o que parecia ser uma campanha pública, de preocupação, implorando por informações, dando entrevistas para emissoras de notícias locais, desempenhando o papel do filho de coração partido em busca de sua mãe confusa e vulnerável. Teria sido cômico se não fosse tão assustador. E então, quando eu temia que ele fizesse sua jogada, uma carta chegou da Vara Civil de São Paulo, oficialmente certificada.com. As mãos trêmulas me sentei para abri-la na mesa da cozinha. Ele havia entrado com uma petição para que eu fosse declarada mentalmente incapacitada. A essa altura, eu já não conseguia respirar. O documento incluía declarações de 2 pessoas, alegando que eu havia demonstrado comportamento errático e confuso no ano anterior. Um era um antigo vizinho, o outro, seu antigo amigo de faculdade, alguém que eu mal conhecia. O advogado de Bruno também havia enviado clipes de áudio, trechos de mensagens de voz antigas que eu deixei quando estava angustiada, solitária ou simplesmente desabafando, cortados e editados. Eles me fizeram parecer uma pessoa instável. Ele até anexou uma carta de um psiquiatra que eu nunca tinha conhecido, alegando preocupação com meu desaparecimento e comportamento paranoico. Eles queriam que o tribunal congelasse minhas contas para tomar o controle do fundo e me arrastar de volta. Senti como se o ar tivesse sido tirado dos meus pulmões. Raul veio naquela mesma noite. Leu tudo. Sua expressão era ilegível. Temos trabalho a fazer, ele finalmente disse. Mas, Teresa, você precisa se acalmar. Você precisa ficar alerta. Eles estão contando com o pânico. Assenti, entorpecida demais para chorar. Os dias seguintes passaram como uma tempestade. Raul contatou um litigante experiente para nos ajudar a preparar a defesa. Reunimos documentos, videochamadas, registros financeiros, até mesmo um diário de dados para provar que eu estava sã todos os dias desde que saí. Agendamos uma avaliação psiquiátrica independente. A médica,
Uma mulher gentil chamada doutora Renata Lima veio até minha casa e passou 3 horas comigo. Ela perguntou sobre minha infância, sobre meu falecido marido, sobre Bruno. Contei tudo a ela. Ela não teve pena de mim. Ela me ouviu. Fez perguntas reais. E quando saiu, tocou minha mão e disse: "Você é a pessoa mais lúcida que eu já conheci nesta semana." Parecia a primeira vez que eu respirava em dias. Ainda assim, a pressão aumentava. As notícias da audiência vazaram na internet. Aqueles que brevemente simpatizaram com a saga da mãe desaparecida de Bruno começaram a mudar. Surgiram perguntas. Por que eu não havia contatado ninguém? Eu estava instável? Era outra pessoa puxando os cordões? A mídia adora um mistério, e Bruno sabia como alimentá-los com um. Mas eu não estava mais com medo, porque agora eu tinha mais do que apenas provas. Eu tinha um propósito. No silêncio da minha pequena casa, comecei a preparar uma declaração em vídeo. Eu ainda não havia publicado, mas queria estar pronta, caso eles me silenciassem. Olhei para a câmera e disse: "Meu nome é Teresa Moreira. Estou sã de espírito e fui traída pela pessoa em quem mais confiava." Não chorei, não gritei. Apenas disse a verdade, porque eu sabia o que estava por vir. Desta vez, eu não seria a única a ser julgada. A Vara Civil de São Paulo não havia mudado desde a última vez que passei por lá, anos atrás, quando fui assinar um documento de compra e venda. Naquela época, eu era esposa, mãe, alguém que acreditava em dar às pessoas uma segunda chance. Agora, eu era a acusada. Raul me aconselhou a me vestir de forma simples, porém firme. Algo que dissesse: "Não estou aqui para implorar, estou aqui para ser ouvida." Usei um casaco azul marinho com botões prateados, o relógio antigo do meu marido e um par de sapatos de salto médio, sensatos, que ecoavam de forma desafiadora a cada passo pelos corredores do fórum. Bruno já estava sentado na frente da sala de audiências quando cheguei. Ele se levantou assim que entrei, como se fosse parte de uma encenação. Uma máscara de preocupação cobria seu rosto. Ele até tentou um sorriso, do tipo que estranhos poderiam interpretar como acolhedor. Mas eu vi pelo que era. Ele estava ali para me destruir. O juiz, um homem mais velho com olhos cansados, apresentou o caso. Capacidade mental. Essas palavras pairaram no ar como fumaça. O advogado de Bruno foi o primeiro a falar. Um homem alto, voz polida e cheia de autoconfiança. Ele expôs, como se lesse um roteiro. Teresa havia desaparecido. Teresa estava se comportando de maneira errática. Teresa poderia estar sendo manipulada. Teresa representava um risco para si mesma e suas finanças. Ele apresentou uma carta de um psiquiatra, de um médico que eu nunca conheci, e exibiu áudios meus, editados e remendados como um filme de terror. Ouvi minha própria voz soando dispersa, desesperada, até instável, totalmente fora de contexto. Vi as sobrancelhas do juiz se erguerem. Apertei com força o braço da cadeira. Então Bruno falou. "Meritíssimo", disse ele com a voz tremendo, na medida exata. "Eu amo minha mãe. Eu realmente a amo. Esta é a coisa mais difícil que já fiz. Mas acredito que ela está sendo manipulada. Ela não é mais ela mesma. Ela está perdida. Agora era minha vez." Eu me levantei. "Meritíssimo", o juiz assentiu. Caminhei lentamente até o banco das testemunhas, parando apenas o suficiente para que o peso da minha presença fosse sentido. "Meu nome é Teresa Moreira. Tenho 62 anos. Não sou mentalmente incapaz. Não estou perdida. E não sou vítima de ninguém." Abri minha pasta metodicamente, com cuidado, e entreguei ao juiz uma cópia completa do laudo psiquiátrico assinado, datado e certificado pelo doutora Renata Lima. Conclusão: totalmente sã, sem qualquer indício de declínio cognitivo. Emocionalmente estável. Notei os ombros do advogado se tensionarem. O rosto de Bruno se contraiu. Continuei. "Tenho aqui", disse, levantando uma segunda pasta.
Um registro de todas as ligações telefônicas que fiz na última semana. Apresentei recibos da transferência de fundos para meu fundo legal. Exames médicos atualizados. Registros limpos. E uma declaração assinada pelo advogado que me ajudou a sair da casa de asilo Vila Verde, atestando que eu estava lúcida, lógica e em pleno controle das minhas decisões. Hesitei por um segundo, depois acrescentei. E também tenho outra coisa, mas não vou apresentar hoje, a menos que seja necessário. Não mostrei o arquivo, aquele que continha todas as assinaturas fraudulentas, todos os empréstimos em meu nome, todos os documentos fiscais adulterados por Bruno. Esse era meu trunfo. Voltei-me para o juiz. Ele me internou sem meu consentimento, tomou meu telefone, tirou minha liberdade. E agora quer tirar o pouco que me resta, minha voz, minha independência, minha dignidade. Não permita isso. A sala do tribunal ainda estava em silêncio. Raul sentou-se ao meu lado, firme, porém calado. Nossos olhares se cruzaram. Ele estava orgulhoso, mas não surpreso. O juiz recostou-se na cadeira, tamborilando os dedos sobre a pasta. Preciso de tempo para revisar todos os documentos e a avaliação médica. O tribunal se reunirá novamente em 2 semanas. 2 semanas. Bruno virou-se para mim assim que a sessão terminou. Tentou chamar minha atenção, mas não lhe dei a satisfação. Saiu do tribunal com os punhos cerrados e o maxilar tenso. Sua máscara estava começando a rachar, e eu saí de cabeça erguida. A guerra ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez eu sabia que poderia vencê-lo. O juiz nos deu 2 semanas, mas Bruno não perdeu um único dia. Poucas horas após deixar o tribunal, ele intensificou sua campanha pública. O noticiário local divulgou um novo segmento. Mãe desaparecida reaparece no tribunal. Filho teme exploração. Bruno falou diretamente à câmera, com os olhos levemente úmidos e a voz trêmula o suficiente para parecer real. Só quero ter certeza de que minha mãe está segura, disse. Ela passou por muita coisa. Não está pensando com clareza. E temo que pessoas ao redor dela tenham más intenções. Assisti à transmissão da minha sala de estar, com os braços cruzados e o maxilar travado. Não havia ninguém ao meu redor. Nenhuma pessoa má. Apenas eu. Teresa Moreira. A mulher que o criou, que se sacrificou, que perdoou mais do que qualquer mãe deveria perdoar. E ele teve a audácia de me retratar como uma marionete. Aquele foi o momento em que percebi que a guerra, silenciosa que declarei no meu coração, já não era suficiente. Eu precisava agir. Liguei para Raul e pedi que viesse. Quando chegou, entreguei-lhe um envelope lacrado com todos os documentos que havia reunido, os empréstimos fraudulentos, as assinaturas falsificadas nas declarações da Receita Federal preenchidas por Bruno em meu nome. Envie, pedi, não para o tribunal, para o Ministério Público Federal. Ele abriu o envelope, folheou as páginas e assentiu. Isso vai chamar a atenção deles. Estou contando com isso, respondi. Mas não parei ali. Naquela noite, usando um dos meus novos pseudônimos e uma conta online recém-criada, fiz uma doação considerável de R$500 mil para a Casa de Asilo Vila Verde, uma organização nacional sem fins lucrativos que protege idosos contra abusos financeiros. Sem nome. Apenas a transferência. Em uma semana, eles lançaram uma campanha usando meu caso como símbolo. Não me nomearam, mas o momento foi perfeito. Demais. As pessoas começaram a sussurrar, compartilhar dúvidas. Como uma mãe desaparece? Como ela reaparece com dinheiro e o próprio filho tenta interná-la? As redes sociais foram inundadas por comentários. Algo está errado com esse filho. Deixem ela falar. Por que ninguém ouviu o lado dela? Eu não confio nele. A imagem cuidadosamente construída de Bruno começou a desmoronar. Então, uma surpresa. Uma jornalista de um dos maiores jornais do país entrou em contato com Raul. Ela queria ouvir meu lado da história. Prometeu descrição, sem nomes, sem fotos, apenas a verdade. Concordei. Nos encontramos em um café tranquilo.
a 2 cidades de distância. Usei óculos escuros e um chapéu. Sentamos no canto. Ela apertou o botão de gravar e apenas me escutou. Falei sobre a internação, sobre ter sido deixada lá sem aviso, sobre Bruno ter tomado meu celular, minhas contas, minha dignidade. Quando perguntou sobre o processo, respondi simplesmente: ele está tentando assumir o controle da minha vida. 2 dias depois, a matéria saiu. Mãe ou milionária? O silenciamento de Teresa. Não demorou para os pontos começarem a se conectar. Internautas especulavam se a mãe desaparecida era, na verdade, a doadora anônima. Seria esse o motivo pelo qual o filho queria que ela fosse declarada incapaz? Mais dúvidas, mais desconfiança. Mas eu continuei em silêncio. Porque a queda de Bruno não viria de uma acusação, viria de um acerto de contas. 2 dias antes da Vara Civil de São Paulo se reunir novamente, Raul recebeu uma ligação. Era do Ministério Público Federal. Eles haviam recebido nosso dossiê e estavam abrindo um caso. Bruno ainda não sabia, mas enquanto ele construía um castelo de mentiras em tribunais e diante das câmeras, eu estava incendiando a fundação, e as chamas estavam ficando cada vez mais altas. A segunda audiência pareceu mais fria, não por causa do clima, embora o vento estivesse especialmente cruel naquela semana, mas porque algo havia mudado no ar ao nosso redor. Bruno entrou, no tribunal parecendo menos confiante desta vez. Seus ombros não estavam tão erguidos. O advogado dele sussurrava com urgência enquanto se sentavam. Eles tinham visto o artigo, tinham sentido a mudança na internet. As rachaduras estavam aparecendo. Sentei-me com calma, minha pasta de documentos cuidadosamente dobrada no colo. Eu já não sentia medo. Sentia raiva. Não o tipo de raiva que explode, mas aquela que se torna precisão. Desta vez, fomos os primeiros a falar. Raul abriu com uma declaração que silenciou toda a sala. Meritíssimo, desde a última audiência, concluímos uma avaliação psiquiátrica independente, completa. Enviamos registros financeiros detalhados que comprovam a independência e coerência da Sra. Teresa. Além disso, descobrimos, por meio de registros públicos legítimos, que o peticionário, Sr. Bruno Moreira, está atualmente sob investigação federal por diversos crimes financeiros, incluindo o uso indevido de identidade e fraude fiscal. Ele entregou ao juiz uma cópia do processo público. O advogado de Bruno se levantou imediatamente protestando. Essa investigação não tem relação com este processo. O juiz levantou a mão. O advogado se calou. O tribunal prendeu a respiração. Então veio o verdadeiro golpe. Doutora Renata Lima, a avaliadora independente, subiu ao banco das testemunhas. Calma, inteligente, direta. Ela confirmou que eu não era apenas mentalmente capaz, mas também emocionalmente, estável e plenamente consciente de minhas decisões, incluindo a minha escolha de deixar o asilo. Ela não apenas foi claro, como afirmou, ela é deliberada e atenciosa. Não há qualquer base médica para a declaração de incompetência, Lai. Para Bruno. Suas mãos agarravam a mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Sua máscara, aquela fachada cuidadosamente construída de preocupação, estava começando a desmoronar ali, diante de todos. Raul então apresentou nossa última evidência. Uma linha do tempo mostrando exatamente quando Bruno tentou tomar controle das minhas contas e como isso coincidia perfeitamente com grandes retiradas feitas de seu próprio negócio falido. Coincidência? Dificilmente. O juiz revisou tudo em silêncio. Bruno teve a oportunidade de responder. Levantou-se, mas sua voz falhou. Minha mãe está doente. Ela está claramente sendo manipulada por alguém. Ela não agiria assim, a menos que estivesse confusa. Ou instável. Isso não é ela. Então, eu me levantei. O encarei diretamente. Eu sou ela, disse com firmeza. Todos ficaram em silêncio. Eu sou a mulher que ficou acordada com você, quando teve gripe aos 6 anos,
que desistiu de férias, que penhorou joias para pagar suas aulas na faculdade, que cozinhou sua refeição favorita mesmo quando não tinha dinheiro para comprar comida para mim. Eu sou ela. E você me deixou em uma instituição como se eu não fosse nada. Virei-me para o juiz. E agora, meritíssimo, peço que me deixe provar que eu não sou nada. O juiz se inclinou para a frente, juntou os dedos e falou devagar. Senhora Teresa, com base nas evidências esmagadoras fornecidas, sua avaliação psiquiátrica e as inconsistências nas alegações do peticionário, estou rejeitando este caso. Suas contas financeiras e sua autonomia pessoal estão totalmente restauradas. Este tribunal a reconhece como competente e independente. Eu não chorei, mas minhas mãos tremiam levemente ao pegar meus papéis e sair do tribunal. Bruno não disse uma palavra quando passei por ele. Seus olhos estavam selvagens. Não de raiva, mas de medo. Ele sabia que tinha acabado. Pelo menos essa parte. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele passou semanas tentando provar que eu era instável, eu estava construindo algo muito mais poderoso do que uma defesa. Um legado. E eu ainda não tinha terminado. O telefonema veio pouco depois da meia-noite. A voz de Raul estava tensa, mas firme. Aconteceu. O Ministério Público abriu procedimentos formais. O nome do Bruno está na pauta. Eu não disse nada. Apenas permaneci sentada no escuro, observando o vento balançar as árvores além da minha janela. Uma parte de mim esperava por esse momento. Mas agora que ele havia chegado, não parecia uma vitória. Parecia inevitável. Na manhã seguinte, o mundo despertou. A imprensa chegou primeiro. Bruno Moreira, filho envolvido em caso de abuso contra a idosa, agora sob investigação federal. Meu nome não estava mencionado diretamente, mas os pontos estavam muito próximos para não se conectarem. As pessoas se lembraram da mãe desaparecida, da batalha judicial, do doador anônimo, da mulher frágil que desapareceu, mas se manteve firme na vara cível de São Paulo. Semanas depois, agora seu filho perfeito estava se desfazendo, e eles queriam ouvir de mim. Fiquei quieta por 2 dias. Desliguei a TV, ignorei o telefone, preparei meu café da manhã, observei os pássaros, sentei com uma caneta na mão e escrevi cartas que nunca pretendia enviar. Mas o silêncio não era justiça. Era hora de eu estender a mão para Camila, a jornalista que me conheceu em segredo semanas antes. Eu disse a ela que estava pronta para falar, dessa vez diante das câmeras, sem pseudônimos, sem mais sombras. Nós agendamos a entrevista para a sexta-feira seguinte. Notícias nacionais. Matéria completa. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu nunca tive tanta certeza, eu disse. No dia da entrevista, eu estava vestida com um suéter cinza, pequenos, brincos de prata, sem maquiagem, sem estilista. Apenas a verdade. Nós sentamos uma de frente para a outra em um estúdio silencioso, com luzes suaves e quentes. Camila se inclinou para a frente. Teresa, o mundo sabe as manchetes sobre as quais... Leu. Sobre o caso de Bruno. Mas o que eles não sabem é o cerne da questão. Por que agora? Olhei diretamente para a câmera. Porque não se trata apenas de mim, eu disse. Trata-se de todos os pais que deram tudo e foram jogados fora. Todos os idosos dispensados, apagados ou trancados sob a desculpa do amor. Eu quase fui uma deles. E não vou mais ficar calada. Então contei minha história. O asilo, o bilhete de loteria, as mentiras que descobri, o arquivo que enviei. Não deixei nada de fora. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas enquanto eu falava. Mas eu não chorei. Eu já tinha chorado na noite anterior. A entrevista foi ao ar. Milhões de pessoas assistiram. Mensagens chegaram. Pessoas de todo, o país compartilhando suas próprias histórias de traição, abandono e sobrevivência. Eu não era mais apenas Teresa. Eu era um espelho. Bruno não falou publicamente, mas fontes próximas a ele disseram que ele estava devastado, porque sua vida estava desmoronando. Ele construiu essa vida com base na manipulação, e agora ela desabava sob o peso de sua própria crueldade. Mas eu não me regozijei.
Em vez disso, comecei a trabalhar. Fiz planos para lançar uma fundação que protegeria os idosos de abusos legais e financeiros. Não apenas no nome, mas com apoio legal real, financiamento real, advocacia real. Chamei-a de Projeto Teresa, porque se eles fossem usar meu nome para me tirar a dignidade, eu o usaria para devolvê-la. Ainda assim, a dor persistia. Não porque Bruno estivesse sofrendo, mas porque eu o amei com um tipo de lealdade que me cegou. E agora eu tinha que aprender a viver sem essa ilusão. Mas eu tinha algo melhor agora. Eu tinha a verdade. E ninguém poderia tirar isso de mim novamente. A prisão de Bruno não veio com sirenes. Veio com manchetes. Bruno Moreira, indiciado por múltiplas acusações de fraude eletrônica, roubo de identidade e sonegação fiscal. Li as notícias em uma manhã tranquila, com meu chá na mão e meu gato enrolado ao meu lado. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido constante da geladeira e o vento batendo nas venezianas. Por um longo tempo, eu apenas encarei o artigo. Não porque eu não acreditasse, eu acreditava, mas porque eu tinha imaginado esse momento tantas vezes que, quando finalmente chegou, quase pareceu um déjà vu. Ele estava solto sob fiança. Claro, o dinheiro pode comprar tempo, mesmo quando não pode comprar paz. Mas o dano já estava feito. Seu nome se tornou sinônimo de traição. Antigos clientes encerraram negócios. Suas linhas de crédito foram congeladas. Amigos se afastaram. Até mesmo sua esposa emitiu uma declaração por meio de um advogado. Ela estava pedindo o divórcio. Ele estava sozinho agora. Eu deveria ter me sentido triunfante. Mas tudo o que eu sentia era vazio. A questão sobre sobreviver à traição é que ela não te deixa inteira. Te deixa mais sábia, sim. Mais perspicaz. Mais forte, talvez. Mas algo suave morre em você. Aquela confiança cega. Aquela crença de que o amor é suficiente para manter alguém leal. Não lamentei aquela suavidade. Eu a enterrei. Era um sábado frio quando entrei no centro de Sorocaba pela primeira vez desde que a entrevista foi ao ar. As pessoas me reconheceram. Elas não sussurraram. Elas não me encararam. Elas sorriram. Uma mulher, na casa dos 40 anos, tocou meu braço e disse: "Você deu coragem à minha mãe para deixar uma situação ruim." Um jovem atrás do balcão da farmácia colocou um bilhete na minha sacola de remédios. Minha avó disse: "Obrigada. Eu não busquei essa atenção." Mas ela veio suavemente, como a luz do sol através de nuvens pesadas. Dr. Raul passou por aqui naquela tarde. Eles ofereceram um acordo a ele, disse. 10 anos se ele se declarar. Culpado, se não vai a julgamento. E ele? Perguntei, ainda fingindo que era tudo um mal-entendido. Ele acha que pode enganar o sistema? Balancei a cabeça. Ele vem fingindo a vida toda. Raul hesitou. Ele ainda não tentou entrar em contato com você? Encontrei seus olhos. Não. Diretamente. Mas eu tinha recebido algo. Uma carta. Um envelope sem identificação, deslizado por baixo da minha porta da frente numa noite, enquanto eu estava na cozinha. Dentro, uma fotografia. Era do meu aniversário de 60 anos. Eu de suéter amarelo, rindo com bolo no rosto. Bruno ao meu lado, segurando a faca, rindo também. No verso, apenas uma frase, com a letra dele. Você sempre acreditou em mim. Sinto muito que não tenha sido o suficiente. Fiquei sentada com aquela foto por horas. Sem chorar, nem ficar furiosa. Apenas lembrando. Lembrando do garoto que pedia mais uma história para dormir. Do adolescente que bateu meu carro em uma caixa de correio e chorou quando eu gritei. Do homem que me abraçou mais forte do que o normal no dia em que seu pai morreu. Eles eram todos partes dele, e eu os amava. Mas o amor verdadeiro exige a verdade. E Bruno escolheu mentiras. Naquela noite, queimei a foto, não por ódio, por libertação. Observei as chamas se enrolarem ao redor do papel, escurecerem as bordas, apagarem o sorriso. Eu não precisava de uma foto para lembrar.
Eu precisava de paz. E eu estava quase lá. Na manhã em que fui à casa de asilo Vila Verde, o céu estava cinza claro, o tipo que suaviza o mundo sem escondê-lo. Fiquei do lado de fora da instituição por um longo momento, olhando para o mesmo lugar onde eu tinha sido deixada como bagagem. O estacionamento estava silencioso, as árvores vazias. Mas algo havia mudado. As portas da frente se abriram. E Tatiane saiu antes que eu pudesse bater. Ela engasgou quando me viu. Oh, meu Deus, Teresa. Eu sorri. Sou eu, nós nos abraçamos. Não educadamente, não brevemente, mas como duas pessoas que sobreviveram a algo. Seus braços estavam quentes, e eu percebi quanto tempo fazia desde que eu me sentia segura no abraço de alguém. Lá dentro, o lugar parecia diferente. O chão estava encerado recentemente. As luzes estavam mais brilhantes. A sala comum tinha livros novos, uma televisão melhor e café de verdade sendo preparado no canto. Eu ouvi o que você fez, disse Tatiane, me levando a um banco silencioso no corredor. As doações, as entrevistas. Teresa, você mudou tudo. Eu simplesmente parei de deixar as pessoas decidirem quem eu era. Eu disse. Nós andamos pelos corredores juntas. Eu visitei o antigo quarto de Dona Rosa, agora uma sala de leitura. A equipe olhou para mim, alguns sorrindo, outros atordoados. Alguns residentes me reconheceram. Eu acenei para cada um deles. Eles não eram mais invisíveis. E nem eu. Naquela tarde, eu fiz um discurso na nova sala de atividades. Havia cadeiras dobráveis dispostas, e a equipe tinha feito cookies. Tatiane me apresentou como se eu fosse alguém famosa, mas balancei a cabeça. Não estou aqui porque sou rica, comecei. E não estou aqui porque fui injustiçada. Estou aqui porque fui silenciada. E sei quantos de vocês ainda se sentem assim. Cada par de olhos me observava. Alguns se encheram de lágrimas. Quero lhes dizer uma coisa. Continuei. Algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito há muito tempo. Você não é um fardo. Você não foi esquecido. E sua vida não terminou. Aplausos se seguiram. Suaves no início. Depois, mais altos. Sorri, sentindo o peso de cada noite solitária que já tive. Agora substituído por algo mais quente, algo completo. Quando voltei para casa, finalizei o fundo. O Projeto Teresa se tornaria uma organização nacional, oferecendo defesa legal e financeira para idosos em risco de exploração. Contrataríamos advogados, lançaríamos linhas diretas, construiríamos parcerias com instalações de cuidados para idosos e com os tribunais. Bruno aceitou o acordo por 10 anos. Ele tentou enviar outra carta. Eu a devolvi sem abrir. Esse capítulo estava encerrado. Passei os últimos dias do ano escrevendo cartas para todas as pessoas que me ajudaram. Raul, Tatiane, até mesmo para a doutora Renata Lima. Agradeci a todos, não por me salvarem, mas por ficarem ao meu lado enquanto eu me salvava. E então, na primeira semana de janeiro, fiz algo que não fazia há décadas. Escrevi uma carta para mim mesma. Era curta, apenas uma página. Li em voz alta enquanto estava sentada perto da varanda, com meu gato se enrolando aos meus pés. Querida Teresa, você não era louca. Você não era muito confiante. Você não era fraca. Você era apenas uma mulher que amava profundamente. E quando tentaram tirar de você a sua própria vida, você lutou bravamente, pegou a caneta e escreveu o final sozinha. Estou tão orgulhosa de você. Com amor, a si mesma. Dobrei a carta, coloquei-a em uma pequena caixa de madeira e a deixei sobre a lareira. Eu não precisava de um legado de dinheiro, nem de vingança, ou mesmo de justiça. Eu tinha algo maior, liberdade. E pela primeira vez na minha vida, eu estava finalmente completamente livre. Agora me diz, você acredita que é possível reconstruir a vida mesmo depois de tanta dor e abandono? E você acredita que a nossa sociedade valoriza o suficiente a sabedoria e a história de vida dos nossos idosos?
Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Obrigada por ouvir. Sua voz importa. Até breve.